Graça e paz para os irmãos, amém? Vamos poder vos assentar. Talvez, diante de todos os acontecimentos dos últimos dias, né? Eu fiquei pensando, né, como seria difícil olhar para a minha esquerda, né? De repente, era ali que sentava o nosso pastor, né? E eu sempre olhava para ele, né? Porque quando a gente está à frente, a gente às vezes tem tantas dúvidas, né? Tantas coisas, né? Tantas coisas que vêm ao nosso coração, tantas inseguranças. Mas o que nos conforta é saber que o nosso Deus se faz presente nesta noite. Amém? Nessa noite, né? Eu queria compartilhar com os irmãos, né? Talvez eu leia o texto bíblico, né, um pouco mais à frente, mas durante esses dias, né, enquanto pensava, refletia, orava ao Senhor, né, estive pensando, o Espírito Santo falou de uma forma tão sobrenatural ao meu coração, né, de forma que o título da mensagem é: Deus sempre levantou líderes para que conduzisse seu povo. Mas esses líderes, eles não permanecem para sempre. O Senhor permanece para sempre. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, né, nos relata que, a partir do versículo 8, né, nos relata que se levantou sobre o Egito, né, um rei que não conheceu a José. E a preocupação desse rei era que o povo de Israel era bem mais numeroso do que os egípcios. Dessa forma, nesse rei, ele começou a usar da astúcia, né? De forma que, para que o povo de Israel, né, não se multiplicasse e não se juntasse, né, com exércitos inimigos para pelejar contra o próprio Egito. E em razão dessa preocupação, né, esse rei, ele começou a oprimir o povo e colocou o povo como feitores de obra. Sei que os irmãos conhecem bem a história, né, do povo de Israel, e colocou esses homens, né, para que amargassem, né, provassem, né, o lado mais amargo da vida através daquela opressão. E colocou o povo, né, em servidão, em barro, construindo tijolos, colocou no campo. E através, né, dessa tirania, o povo servia a este rei. E apesar, né, de todo esse sofrimento, apesar de toda essa opressão, o povo de Israel, ele se multiplicava, né, cada vez mais. E quando a gente para, né, para analisar, a gente vê a mão de Deus cumprindo, né, vamos dizer assim, aquela promessa que lá atrás foi feita a Abraão, de que esse povo seria um grande povo, semelhante à areia do mar, ou areia da praia, e às estrelas do céu. E esse rei, né, ainda assim, ele deu ordens às parteiras hebreias para que, quando nascessem meninos, elas o matassem. Mas as meninas, elas podiam deixar viver, né? E o nome dessas duas parteiras, né, era Sifrá e Puá. E por mais que o rei ele tenha dado esta ordem, essas mulheres preferiram cumprir aquilo que Deus havia mandado. Ou seja, elas não seguiram as ordens daquele rei do Egito ou do faraó, e ainda assim permitiu que os meninos também vivessem assim como as meninas. E isso está lá no versículo 17, né, do capítulo 8, se eu estiver errado, os irmãos me corrigem aí. E pelo fato dessas mulheres, primeiramente, temerem a Deus e não ao faraó, Deus abençoou elas com famílias. Ou seja, a obediência dessas mulheres gerou boas consequências. Fala para o irmão que está do teu lado. A obediência, ela gera consequências.
a obediência ela gera consequências. Falei para os irmãos capítulo 8, né? Mas é versículo 8 do capítulo 1, tá bom? Perdoa aí. E durante, né, essas ordens absurdas, né, a gente conhece, né, a biografia de Moisés, né, que um homem, né, da casa de Levi se casou com uma mulher da casa de Levi, e esta deu à luz um menino, né, e vendo ela que o menino era formoso, né, vendo que o menino era uma criança bonita, vamos dizer assim, ela o escondeu por 3 meses, e passado esse tempo, ela não podendo mais escondê-lo, o que aconteceu? Ela fez, né, um cesto de junco, e o calafetou com betume e com piche. Está aí no texto também do capítulo 1. E após isso, né, ela colocou aquela criança, né, no cesto e largou num carniçal, que é uma espécie, pelo que eu estava pesquisando, uma espécie de um mato, né, que fica ali nos rios, né. E certo dia, né, a filha de Faraó, indo se banhar, ela viu o cesto e mandou que uma de suas criadas fosse lá, pegasse aquele cesto e trouxesse para ela. Quando foi desse fato, eles se depararam com aquela criança. E passado alguns anos, né, a criança foi crescendo, ela foi... A própria mãe de Moisés se tornou a sua ama de leite, né? E passado alguns anos, esse faraó veio a morrer, né? Mas ainda assim, durante todos esses anos, né, o povo gemia, né, sob a servidão em relação ao Egito, ou seja, estavam sendo oprimidos, né, por conta das construções, enfim. E clamaram a Deus. Não aguentavam mais aquela opressão dos egípcios. Clamaram a Deus e esse clamor, ele chegou até Deus. E ouvindo Deus, né, o gemido desse povo, lembrou, né, da aliança que ele fez com Abraão, da aliança que ele fez com Isaac e da aliança que ele fez com Jacó. E a partir do capítulo 3, né, nós vemos que Moisés foi designado pelo próprio Deus para que livrasse os israelitas do Egito. E o capítulo 3 é claro, né? Os irmãos conhecem também, né, essa questão da sarça ardente. E quando Deus prometeu, né, livrar o povo da opressão dos egípcios, né, nós vemos que Deus usou de vários fatores para que pudesse livrar o povo e convencer aquele faraó, ainda com o coração muito duro, que deixasse o seu povo ir. Nós vemos que Deus enviou pragas. Logo após, Deus abriu o mar, enviou maná, codornizes, revelou os 10 mandamentos e outras leis, bem como ele instituiu festas. Você pode ver, no capítulo 3 em diante, todas as coisas que Deus fez. E a gente fica pensando, né? Como pode o povo, que era da promessa, passar por todas essas coisas, né? Como pode o povo escolhido pelo próprio Deus sofrer perseguição, opressão? Ou seja, a história de José, todos nós conhecemos e vemos a importância de José para o Egito. E ainda assim, aquele rei que não conheceu, né, José, fez isso com os israelitas. Ou seja, as gerações passaram, e ele passou o quê? A oprimir aquele povo. E apesar, né, de Deus ter levantado Moisés, e o próprio Deus, né, vamos dizer assim, ter realizado tantas coisas por intermédio de Moisés, Deus recolheu Moisés. E a gente fica pensando, como pode? Deus levantou? Deus fez? Deus permitiu que aquele homem guiasse aquele povo, revelou tantas coisas, mas Deus recolheu Moisés também. A gente muitas das vezes pensa, né, que outras coisas poderiam, então, outros feitos poderiam ser feitos por intermédio de Moisés. E a gente também sabe que a própria palavra de Deus diz que é Deus que opera, tanto querer quanto efetuar. Existem coisas que para a gente são bem compreensíveis. A gente não entende, não entra na nossa cabeça. Na minha, tantas coisas não entram. Eu fico pensando, aquela pergunta, né, eu posso dizer assim, bem infantil, né? Por que Deus permite essas coisas? Onde, na verdade, a gente aprendeu com o nosso pastor, né? Que é para quê que Deus permite essas coisas.
E a gente vê que por mais que aos nossos olhos algo ruim, né, aconteceu, a gente vê que grandes coisas após a partida de Moisés, Deus realizou. O povo chegou até a terra prometida através de quem? De Josué. Eu gostaria de ler junto com os irmãos o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 34, a partir do verso 1. Deuteronômio 34, verso 1. Diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Azoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Repita comigo: cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 9, né, do capítulo 34, né, nos diz que após a morte de Moisés, né, Josué, né, textual, está aí, estava cheio do espírito de sabedoria, visto que Moisés, né, que no versículo 9 que a gente acabou de ler, havia colocado as mãos sobre ele, e então o povo o quê? Lhe deu ouvido. E a gente vê, né, que durante a biografia de Moisés, Josué, então Oséias, está lá em Números 13, 16, né, estava com Moisés. Inclusive foi um daqueles que o quê? Que foi enviado pelo próprio Moisés para poder o quê? Espiar a terra prometida. Ou seja, era alguém que estava aprendendo com quem? Com o líder, né? Aí cabe a palavra: segue o líder. É importante isso. Ou seja, Josué, constantemente com Moisés, ele o quê? Ele aprendeu com Moisés. Ele aprendeu a se relacionar com o Deus de Moisés. Josué servia ao Deus de Moisés. E no livro de Josué, no capítulo 1, do verso 1 ao 9, também gostaria de ler juntamente com a igreja. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. O texto na minha Bíblia diz: Deus fala a Josué e anima-o. Quem precisa ser animado, consequentemente, né, está desanimado, né, irmãos? Quem precisa ser animado, obviamente, repetindo, está desanimado. E talvez seja um momento semelhante ao nosso, posso dizer para os irmãos. Mas Deus animou a Josué. Diz assim, capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora
passa este Jordão, tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Repita comigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E quando a gente pensa, né? Josué achou graça, irmão, aos olhos do Senhor. E quando a gente começa a pensar, Josué achou graças aos olhos do Senhor. Em contrapartida, né, já pulando de A para C, vamos dizer assim, os sucessores do rei Josias não acharam a mesma graça diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E quando nós vemos, né, quando nós lemos a biografia, né, do rei Josias, está lá em 2 Crônicas 34 e 35, os irmãos não precisam abrir, depois seria até importante, né, nós lermos, né, eu fiz um pequeno resumo, que diz que o rei Josias, né, no 8º ano, né, do seu reinado, né, ele realizou a purificação do templo. E ele purificou, né, toda a Jerusalém e toda a Judá. E os feitos foram os seguintes. Purificou a Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. E reparou o templo. A partir do capítulo 36 de 2 Crônicas, nós vemos que seus sucessores fizeram aquilo que era mal. Dentre eles Joaquim e Zedequias. Bom, aí a gente vai vendo, né, a continuação daquilo que poderia ter sido feito, né, ou seja, daquilo que poderia ter sido dado continuidade no que tange aquilo que Moisés fez. Ou seja, Deus se revelou a Moisés e disse tudo aquilo que deveria ser feito. E a gente vai vendo, né, no decorrer do Antigo Testamento, que Deus sempre levantou homens para que o quê? Livrasse o seu povo. E nós temos que agir, irmãos, de forma que achemos graça aos olhos do Senhor. O livro de Josué é tão claro, ó, não cesse de falar desse livro, medita nele dia e noite. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, devemos cumprir com aquilo que está descrito onde? Na palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a palavra da verdade. O próprio Cristo, né, não foi diferente. Cristo foi tirado dos discípulos. Cristo, durante seu ministério terreno, né, ele realizou diversos milagres. A gente vê que seu nascimento, né, já foi de uma forma sobrenatural, né? Ou seja, através do Espírito Santo, a Virgem, ela deu à luz aquele que haveria de salvar o mundo. Ou seja, Cristo é o cumprimento das Escrituras. Durante seu ministério terreno, Cristo, ele o quê? Ele curou paralíticos, multiplicou pães e peixes, ensinou, amou, ressuscitou, transformou água em vinho, tantas coisas. E apesar dele ser o Messias, apesar de tantos milagres, apesar de ser quem ele era, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ainda assim foi necessário que ele morresse e a morte fosse como? A morte de cruz. É claro que nós sabemos que nosso Cristo ressuscitou
Ele também se faz presente aqui nessa noite. E Ele é a causa, irmãos, de nós não sermos consumidos. E muitas das vezes nós ficamos pensando, né? Líderes poderia ser o quê? Ad eterno. Mas Deus sempre levanta aquele, né? A perda de um líder, ela pode até trazer tristeza. E não foi diferente com os israelitas, não foi diferente com os discípulos. Mas o Deus destes líderes, ele não foi tirado daquele povo. Porque ele é o alfa e porque ele é o ômega, né? E assim como Josué, né? A gente já leu, né? Estava cheio do espírito de sabedoria e da presença, né, de Deus. E assim como os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Deus já levantou neste lugar e já encheu de sabedoria com o Espírito Santo a nossa pastora. Porque foi alguém que durante todo esse tempo foi preparada, foi testada, foi provada e acho que prova maior não estaria passando nesse momento. Mas Deus já encheu com o Espírito de sabedoria e com o Espírito Santo. E essa é a certeza que nós temos. Um dia perderemos também. Um dia eu irei também para a glória. Todos nós iremos. Essa geração vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar, irmãos. Ela permanece para sempre. Até porque nós precisamos cumprir tudo aquilo que está na palavra de Deus. Nós devemos meditar nesse livro da lei. Nós devemos estar diante do nosso Deus, porque Ele conta conosco para que o quê? Para que a sua palavra seja pregada. A gente não compreende muitas coisas. Um dia nós vamos entender. Isso é fato. Quando a gente para poder pensar, né, a gente acha que Deus poderia livrar tanta gente de tantas coisas. Se você analisar aí a forma como foi a morte do rei Josias, ele foi morto numa batalha, né, por um outro povo, né? Mas era alguém que achava graça aos olhos de Deus. Era alguém que achava graça aos olhos do Senhor. Eliseu, poderia falar de Eliseu também. Estava ali com seu grande líder, né? Elias. Elias foi retirado e Deus deu porção dobrada do Espírito Santo que havia sobre a vida de Elias. Irmãos, muitas coisas a gente não vai compreender. Muitas coisas, pode ser até que a gente diga, né, com as nossas palavras, talvez num momento de insensatez, vamos dizer assim, que a gente não aceita. Mas, se os anjos se prostram, até postei isso no status desses dias, não lembro nem onde eu li, mas se os anjos se prostram, os demônios tremem, quem somos nós para contestar aquilo que Deus faz? Porque tudo que Ele faz é perfeito, irmãos. Acabei de dizer que Ele que opera tanto querer quanto efetuar. A sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A gente não entende, tantas coisas a gente não entende. Mas saiba de uma coisa, que o Deus da casa, Ele está presente nesse lugar. Nada mudou, Ele não foi retirado de nós. Talvez o seu líder, seu pastor, alguém que você amava muito, que você tinha, talvez, uma grande admiração, alguém que tem muita relevância na sua caminhada cristã, ela tenha partido. Mas saiba de uma coisa, o Deus que essas pessoas serviram e essas pessoas que nos inspiraram a estar diante desse Deus, Ele é atemporal, irmãos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, desde antes da fundação do mundo. Ele se faz presente. Então não teme, independente de qualquer coisa, sirva. Está alguém entre vós alegres? Cante louvores. Eu sei que o momento é de luto, talvez o nosso luto vai durar muito tempo. Mas Deus já levantou alguém nesse lugar e dotou do Espírito de sabedoria e do Espírito Santo. E nós que somos o seu povo, devemos permanecer firmes, irmão. Devemos permanecer diante desse Deus, né? Enquanto eu tinha chegado, conversado com a pastora, ela falou, pode ir até 15 para as 9, que eu não sou o pastor Gabriel. Eu falei, eu sei, mas eu também não consigo ficar até 15 para as 9. Talvez seja um pouco difícil. Mas o mais importante é que o Senhor se faz presente nesse lugar, irmãos. Não adianta, talvez as horas iriam estar passando, né? Agora a gente fala, irmãos, eu preciso prosseguir porque eu ainda estou no primeiro tópico, são 7. Ou então,
Poxa, o relógio ali acho que está ruim, né? Aleluia, acho que está bom demais. Posso continuar? Amém? Seriam coisas que a gente iria ouvir. Mas por mais que a gente tenha ouvido durante todos esses anos, né? Eu particularmente, acho que completei já 20 anos aqui nessa igreja. Cheguei aqui em 2001, aos 16 anos. Me lembro da primeira vez que estive, o pastor Gabriel tinha, poxa, varão, será que domingo pela manhã você pode dar uma palavra para a igreja, né? E eu falei, pô, pastor, pode me dar mais uma semana, que eu estou tão nervoso. Tremi a semana toda. Mas eu me lembro da primeira mensagem que falava sobre os cooperadores do reino de Deus. E eu me lembro, né, da definição, sou meio doido, às vezes eu lembro de algumas coisas lá do Arco da Velha. Mas uma das definições que eu tinha colocado foi a seguinte: as pessoas estão movidas pelo mesmo objetivo e valor, isso ficou gravado. E por isso elas conjugam os seus esforços. Nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. Então, irmãos, nós precisamos estar o quê? Unidos, conjugando os nossos esforços. Porque onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente, irmãos. Não somos nenhum nem dois, não sei nem quanto tempo, talvez 50, não sei, 60. Mas a certeza é que o Senhor se faz presente. Os líderes, um dia eles vão ser retirados. Mas o Senhor, Ele vai permanecer para sempre, irmãos. Então precisamos cumprir tudo aquilo que nós aprendemos durante todos esses anos e aquilo que irá ser revelado, né? A nossa nova líder, através desse espírito de sabedoria, através desse Espírito Santo, aquilo que o Senhor irá falar nesses dias. Eu sei que muitas coisas o Senhor já tem falado nesses dias. Talvez de diferentes formas ao coração dos irmãos, vamos dizer assim. Isso é importante, nós precisamos colocar em prática, irmãos. Colocar em prática. Eu confesso para os irmãos que no domingo, após o acontecimento, eu não queria vir à igreja. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ficar em casa. E eu me lembrei de uma frase que já foi até tema, não sei se foi de final de ano, mas acredito que sim, que quem nos ajudou até aqui, nos ajudará até o fim. Então esteja firme, mantenha-se firme. Medita nesse livro da lei de dia e de noite, não se desvie, irmão, nem para a direita nem para a esquerda, porque esse foi o conselho do próprio Deus a Josué. Talvez para Josué tenha sido muito difícil, naquele momento em que Moisés, a gente está falando de Moisés, irmão. Quem era Josué? Talvez não tinha tanta, né? Talvez não tinha o mesmo brilho que Moisés, mas achou graça aos olhos do Senhor. Deus não vê como o homem vê, irmãos. O próprio Moisés se achava incapaz e se tornou quem foi. Oséias, então Josué, foi quem entrou com o povo na terra prometida. E muitas das vezes a gente não entende. Moisés roeu o osso e não entrou, né? Mas Josué entrou. Josué conduziu o povo. Então pense nisso, irmão. A gente precisa se manter firme, se manter de pé. Tantas coisas que foram aprendidas. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar de tantas mensagens que vocês aprenderam durante todos esses dias. Vocês vão se lembrar do discipulado. Então, nós precisamos ser esse suporte à nossa pastora. Eu sei que Deus já realizou algo sobrenatural. Eu não tenho dúvida disso. Porque se Deus permitiu, irmão, é porque já foi provado. Já foi provado. Deus já derramou do seu Santo Espírito. Deus já vinha nos preparando. Mas Deus é Deus, irmão, não adianta. Um versículo que o pastor Gabriel sempre dizia, né? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez muitos vão se lembrar disso. E também escrevi, né? Que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por mais que a gente não entenda, irmãos, glorifica o Senhor, porque só Ele é digno. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Dúvidas a gente sempre vai ter, mas o Senhor da casa, irmãos, Ele se faz presente aqui nessa noite, se fará presente durante todos esses dias, de eternidade, até que Ele volte, Ele se faz presente. Eu queria louvar a Deus com um hino, juntamente com os irmãos, que diz que Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro.
Tem letra de uma canção também que diz, né, que não chores, que quem cuida de você não dorme. E aí, às vezes surge aquela pergunta durante o hino, tá chorando por quê? Há tanta gente que te ama, né, pastor? A gente chora. Há tantas pessoas agora, né, que serão liderados pela senhora, já eram liderados, né? E eu me lembro do dia que a senhora foi consagrada pastora nesse lugar, né? Me lembro perfeitamente. Veio outros pastores, né? Se fizeram presente nesse lugar. E teve a imposição de mãos, né? Aquela imposição de mãos. E só colocam uma mão sobre quem está preparado, não é assim? Sobre quem é aquele que Deus chama. E, sem dúvidas, quando Deus chamou, quando permitiu que as mãos fossem colocadas sobre a sua vida e confiar na senhora, esse ministério pastoral, Deus já sabia de todas as coisas que aconteceria lá na frente. E a gente não compreende, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é um Deus atemporal. E se Deus já tinha, né, chamado lá atrás, já veio preparando já durante tanto tempo, que ambos eram uma só carne, tanto discipulado, tanta coisa, né? O Lucas estava me falando agora, eu falei, pô, Lucas, eu sei que é muito difícil, né, nesse momento, estar diante do altar do Senhor, né? E, na verdade, olhar para minha esquerda, né, e não ter ali a presença do nosso pastor, né? Eu falo, graças a Deus, temos a nossa pastora. Eu olho agora, não olho para a esquerda, mas agora olho para a minha direita. Porque muitas das vezes a gente tem, né, aquele, não vou dizer um retorno, mas não sei, né, talvez a reação, né, será que eu estou falando alguma coisa certa? Será que eu estou falando errado? É natural, coisa da gente, coisa da carne, do homem. Mas Deus já derramou desse espírito de sabedoria do Espírito Santo. A gente não tem dúvida disso. E Deus é tão bom, né, irmãos? Tão bom, que mesmo diante de uma adversidade, a gente consegue ver as mãos de Deus. E o Lucas tinha falado para mim, pô, Thiago, tu sabe tudo que meu pai não falaria. E é verdade, eu sei, irmãos, tudo que o pastor Gabriel não falaria. E também sei tudo que a pastora Márcia não falaria. Eu não sei tudo o que eles fariam, mas o Espírito Santo é que nos conduz a fazer a obra que Ele quer que seja realizada. Talvez a gente vai chorar muito ainda. A gente vai chorar, a gente vai espernear, a gente não vai entender. Talvez até justiça com as nossas mãos a gente vai querer fazer. Já me peguei assim durante tantas vezes, mas olha só, a coisa do homem, a gente pensa. Diante de uma coisa que aconteceu grave, a gente fica tão magoado, tão triste, a gente pensa tantas coisas. Irmãos, não deixa essas coisas ocupar a tua mente. Se ocupe da palavra, deixa o Espírito Santo ocupar a tua mente, teu coração. Porque certamente, em meio ao caos e em meio à adversidade, Deus vai realizar grandes coisas. Não tenha dúvida disso, porque é Ele quem faz. Amém? Vamos louvar o Senhor. Deus está aqui. Aleluia. Como eu te falo, pode ouvir.
certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos lá. Certo como eu respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Te ajudou até aqui, te ajudará até o fim. Amém. Gostaria de convidar a nossa irmã Rosemary, que viesse aqui à frente. Irmã Rosemary. Amém. Enquanto ele falava, eu até fiz umas anotações aqui, né? E lá em Isaías 55, verso 9, pode colocar para nós lermos juntos? De tantas as coisas que ele falou, é exatamente pensar na grandeza de Deus. E vamos ler juntos a nosso respeito, a teu respeito, porque nós fazemos planos. Os planos do Senhor são mais elevados. E às vezes tão elevados que nos frustra. Né? Nos frustra. Então vamos lá, todos juntos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Caminho do Senhor, pensamento do Senhor são mais elevados que os nossos, são mais profundos, né? E ele disse sobre os homens de Deus, mas a respeito de Josué é importante ser chamado pelo próprio Deus. Enquanto ele falava aqui, eu me lembrava da minha infância, né? Das orações da minha mãe, dos conselhos da minha mãe. Engraçado que eu nem sequer fazia parte do grupo de louvor da minha igreja, que não era grupo de louvor naquela época, né? Não existia grupo de louvor, era o conjunto jovem. Mas eu em casa, né? Eu em casa já pensando no hino que a gente estava cantando, eu ministrava cantando, eu falava palavras assim, como se Deus estivesse falando. E eu me sentia cheia. Eu não conhecia o Deus que enchia ainda, porque estava numa igreja ainda que não era a igreja que eu pertenci, que me fez conhecer esse Deus tão profundo, tão alto, e que realmente, né, fala e é atual. E eu me enchia desse Deus, né? Me enchia e quis conhecer mais esse Deus. Por isso Deus foi movendo os caminhos, mudando a minha rota, Mas é necessário ser chamado por Deus. E Deus não deixa ninguém perdido realmente. Porque aqui ele diz a Josué tudo que Josué tinha que fazer. Até o capítulo 7, depois do versículo 7, depois no versículo 10 e 11. Você vai conduzir o meu povo, você vai passar pelo Jordão. E foi dando toda a dica. Deus não nos deixa perdidos. Às vezes eu penso que estou perdida, né? Mas sabemos, lá no fundo a gente sabe que a gente não está perdido. Nós temos um Deus, um Pai amoroso, que nos guia e não nos deixa órfãos, né? E em Mateus 28 diz: estarei convosco todos os dias, na alegria ou na tristeza, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, vamos pensar nisso a nosso respeito. Nós temos o chamado do próprio Deus. E Josué, ele também diz: medita no livro da lei, ame ao Senhor, busque o Senhor. É isso que não fará nos apartar do Senhor, ou da igreja, ou dos irmãos, né? Ou do momento difícil. É isso que nos conduz à vida eterna, conhecer o Senhor. Eu preciso conhecer muito ainda de Deus, né? Mas precisamos conhecer o Senhor. Nós sabemos quem Ele é, então precisamos conhecê-lo, ter intimidade com Ele, experimentar o Senhor. Grandes coisas o Senhor continuará fazendo por nós. Fez e continuará fazendo.
né? Então vamos nos apegar ao Senhor. Amém? Ele é Senhor nosso e será o nosso guia eternamente. Amém? Eu queria, nesse momento, pedir que nossa irmã Rosemary orasse pela vida do nosso pastor. Gostaria de convidar a igreja também a levantar suas mãos para que pudéssemos orar. Amém. Pai, graças te damos, ó Deus. Graças te damos por toda a obra maravilhosa do teu Santo Espírito. Por tudo que tu há de continuar fazendo através da tua filha, pastora Márcia. Nós te damos graças, Senhor, pelo todo o preparo que tu preparou a tua filha. Por tudo que tem ainda trabalhado na sua vida, no seu coração. Dado as armas necessárias, Deus, para romper, para vencer, para ser mais do que vencedora em Cristo Jesus. Porque ela já é vencedora, Senhor. Nós sabemos disso, ó Deus, porque em Cristo somos mais do que vencedores. E toda luta que ainda possa existir, que ainda possa passar a tua filha, sabemos que tu has de sustentá-la, dando, Senhor, a cada dia, Senhor, as armas necessárias. Senhor, a cada dia o suporte necessário, a força, Senhor, a direção do teu Espírito, o discernimento do teu Espírito, para conduzi-la em toda a verdade, em toda a sabedoria e prudência. Porque entendemos que a tua filha já é, Senhor, uma mulher sábia, prudente, uma mulher virtuosa, ó Deus. Mulher que, Senhor, acompanhou o teu filho até aqui e, Senhor, não parou, Senhor. Tudo que foi feito junto, Senhor, há de continuar através da tua filha. Porque a obra é tua, Senhor, o trabalho é teu. E nós somos gratos a ti por isso, Senhor. Muito obrigado por ter essa mulher junto conosco, por ter essa amiga, companheira, Senhor. Louvado seja o teu nome. Por tudo que ela representa para ti, para nós, para a tua igreja nesse tempo tão difícil em que vivemos. Mas sabemos que, como tu prometes estar conosco todos os dias, assim tu és com a tua filha, sempre, Senhor, sempre será assim. Por isso eu te entrego a vida da tua filha, Senhor, eu entrego a ti, Senhor, esta mulher, Senhor, esta serva. Senhor, eu entrego diante de ti a tua filha, que a cada dia, nesse caminhar tão árduo, Senhor, tão espinhoso, mas sabemos, ó Deus, que em todo tempo, em todo momento, ela há de vencer essas barreiras, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, que a unção do teu Espírito, o consolo do teu Espírito possa estender, não só hoje, mas todos os dias que se seguem na vida da tua filha, resplandecendo a tua luz, cumprindo o teu propósito, e que todos possam ver as obras das tuas mãos, porque ela é preparada, foi chamada por ti, não só agora, não só junto com teu servo, mas há muitos e muitos anos antes, já foi preparada por ti, ó Deus. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Amém? Agindo em nossos corações. E nos dispondo mais pelo Senhor e para o Senhor. Né? Eu sei que nós temos da parte do Senhor já dons, talentos, né, que o Senhor tem derramado na vida da igreja. Então vamos estar sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao Espírito Santo, né, que às vezes pensa assim, o que eu serei, né? Mas o Senhor, Ele vai te capacitar, Ele vai te conduzir, né? Uma mulher de oração, né? A um homem, né, da palavra. Então que sejamos cada dia sensíveis ao Espírito Santo. Amém? Então que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. E nesse restante de semana e domingo estaremos aqui reunidos para a glória e louvor do nosso Deus. Amém?